Olá a todos que acompanham o nosso canal. Hoje estamos aqui novamente com o Frei Patrício, vai falar um pouco para a gente sobre as quintas moradas, né? Em nome da priora Elisângela Salomão e do Frei Marcelo Aquino, diretor espiritual aqui da Ordem Terceira, queria dar as boas-vindas novamente para o Frei Patrício e dizer que é uma alegria ter o senhor novamente conosco aqui nas quintas moradas do Castelo Interior. Uma boa tarde cheia de muita paz, de muita alegria para cada um de vocês que acompanha esta rapidíssima caminhada nas moradas de Santa Teresa de Ávila. E a palavra de ordem de Santa Teresa nas moradas é prosseguir o caminho. Pessoas que param no caminho, volta atrás. Ou vai prosseguindo, ou vai voltando atrás. E nós sabemos que esse caminho que Santa Teresa intraprende nas moradas no Castelo Interior tem como finalidade levar a alma a entrar na morada central, onde mora o Rei, Sua Majestade. É este mistério do coração humano. Nós, para encontrar com Deus, não devemos sair de nós mesmos, mas devemos entrar dentro de nós mesmos. Então, as quintas moradas é um ponto de chegada de um processo ascético-místico, que deve levar-nos, que vai culminando depois, nas sétimas moradas, aonde está esta união mística. Estamos, portanto, na mística. A palavra mística vem da palavra grega, significa mistério. É um mistério que é incompreensível e somente através da graça de Deus nós podemos compreendê-lo. É claro que Santa Teresa de Ávila vai abordando esse tema a partir da sua pobreza, da sua simplicidade e da sua humildade. O que é que nós podemos fazer diante do mistério? Silenciar. Porque as palavras não têm a força de explicar aquilo que você fica fascinado. Que você pode dizer diante o nascer do sol, a não ser contemplar. O pôr do sol, a não ser contemplar. O Papa Francisco, próprio nesses dias, a semana passada, aliás, ele na catequese da quarta-feira fez uma belíssima reflexão sobre a oração contemplativa. A oração contemplativa não é rezar com as palavras, mas permanecer embebido deste grande mistério de Deus. E Teresa nos diz próprio nas quinta morada, creio que seria melhor não dizer nada das coisas que acontecem em nós, porque o entendimento, a inteligência, pouco sabe dizer. Será depois, nas sextas moradas, onde Santa Teresa vai invocando o Espírito Santo para fazer esse caminho de encontro profundo com o Senhor. Então nós temos, na quintas morada, entra o bicho da seda. O bicho da seda é uma simbologia teresiana muito importante. Nós sabemos que o bicho da seda, ele se transforma lentamente em borboleta, mas através de um processo de metamorfose, de transformação. E ao início, um bicho da seda é muito feio, não é bonito. Mas quando ele termina esse processo de transformação, é uma belíssima borboleta por aí. O bicho da seda vai tecendo dentro de si mesma, e dentro desta realidade onde ele se encontra, na sua casinha, toda a sua vida, até que ela vai ficando livre de tudo. Então é claro que são fases também da nossa vida interior, da vida interior da purificação, da vida interior da ascese, do sofrimento. Hoje é muito difícil compreender tudo isto, mas nós devemos compreendê-lo como um processo.
Se nós não entendemos o ideal onde Teresa quer nos levar, ficamos permanecendo na nossa vida como que abobado, sem saber, e não vamos progredir na vida interior. Então, a comparação que Teresa faz é para fazer-nos compreender onde nós vamos chegando. Então, eu gostaria de colocar 3 pontos que me parecem muito importantes na quinta morada. Primeiro, a ação de Deus. Não esqueça, Deus é sempre o protagonista principal da nossa santidade. Deus se apresenta como protagonista absoluto e vai descobrindo a sua presença, o seu rosto, este rosto maravilhoso de Deus, que depois se revela na pessoa de Jesus. De modo que nós não temos mais necessidade de tantas coisas porque contemplamos o Senhor. O que acontece neste mistério do amor de Deus? Já Teresa o diz claramente em outros lugares. Deus se doa totalmente a quem totalmente a Ele se doa. Não esqueça, meu amigo ou minha amiga da ordem terceira, não é? Dos carmelitas calçados. Eu sou descalço, mas não uso nem sapato. Então, é desde o Egito que estou falando para você, das pirâmides do Egito, sempre misteriosa, mas amo o Carmelo. O Carmelo é a ordem mais bela do mundo. E com o profeta Elias, com o profeta Eliseu, depois com a Virgem Maria, evidentemente, mas depois temos essas figuras grandiosas do Carmelo, do ramo do Carmelo, que é São João da Cruz e Santa Teresa. E Santa Teresa, o Menino Jesus, esta riqueza. Mas não esqueça de dizer que Deus se doa totalmente a quem totalmente ele se doa. São João da Cruz diria, cada um recebe segundo o recipiente que tem. Se você vai buscar água com um copo, mais do que um copo você não vai trazer. Se você vai com um balde, que é esse copo, este balde? É o teu coração. À medida que o coração se dilata, que esse coração se torna grande, Deus vai entrando em nós. Então, Deus vai fazendo coisas maravilhosas para nós. E Teresa é testemunha disto. Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor. Deus nos prepara para que nós possamos continuamente receber as suas graças. Necessitado de que nós queremos receber. Deus, como então, sempre se doa a cada um de nós. A misericórdia de Deus não se esgota. É sempre uma misericórdia nova, como nascente de vida. Todo hoje e todo presente é graça. Tudo é graça na vida espiritual. Nós, sozinhos, não sabemos fazer coisíssima nenhuma. É a graça de Deus e nós cooperamos com essa graça do Senhor. É uma exigência interior, uma exigência íntima de Deus. É amor que se desborda de nós. É como um copo de água, quando é cheio, vai transbordando, vai caindo do outro lado. Assim é o mistério de Deus. O amor de Deus é um amor sempre continuado em nós. Então é claro que Teresa quer colocar em evidência tudo isto. Vamos ver aquilo que Deus faz para nós. Muito pouco podemos dizer o que o Senhor faz. Mas quando Deus encontra, presta atenção, correspondência de uma alma, Deus vai fazendo maravilhas. Quando encontra correspondência, por quê? Eu me posso fechar à graça de Deus. Se eu me fecho a essa graça de Deus, Deus não pode fazer muita coisa em mim. Deus é tão grande amigo que nos dá todo si mesmo
e pode dar tudo o que Ele quer que nós esperamos dele. Então, evidentemente, o pensamento de Santa Teresa é muito importante nesse sentido. Grande é o Senhor, que enriquece as almas por muitos caminhos para chegar a esta morada. Muitos caminhos. Não devemos pensar que todos nós percorremos o mesmo caminho da oração, o mesmo caminho da vida espiritual. Não. Cada um de nós deve descobrir o seu caminho. Não existe uma forma de santidade. A forma de santidade é a tua vida. E Deus, segundo a tua vida, você vai moldando esse teu caminho espiritual. Santa Teresinha não é santa como Santa Teresa de Ávila. E Santa Teresa de Ávila não é santa como São João da Cruz. E São João da Cruz não é santo como São Simão Stock, ou como o profeta Elias. Cada um de nós tem o seu caminho espiritual. Então, muitas vezes, nós achamos que a santidade é um pouquinho fotocópia do outro. Quero ser santo como Santa Teresa, como São João da Cruz. Não, você é santo como Frei Patrício. Você é santo como Gabriel. Você é santo como não sei o que. A tua santidade. É claro que Deus se abre a nós e vai fazendo esse caminho para chegar àquilo que é a contemplação, a união com Deus. Aqui é inútil que a gente vá entrando naquela referência teresiana, ou também teológica, contemplação infusa, contemplação adquirida. Deixa de lado estas coisas. Isso é coisa para teólogo, para fazer confusão na cabeça da gente. Deixa de lado. A contemplação é um dom de Deus. Se você se abre, o Senhor te vai levando por esse caminho. Por qual obra o Senhor vai se comunicando? Deus se comunica para dar-se a conhecer. O homem conhece a Deus quando experimenta a ação de Deus nele. Não esqueça. Viu, Gabriel? Não esqueça também você. Deus, você conhece Deus quando você reconhece que Deus atua em você. Porque até que você não faz a experiência pessoal da maravilha, da misericórdia de Deus, os outros podem contar, mas você não acredita. Eu lembro quando eu cheguei no Brasil, porque eu nasci na Itália, eu não conhecia a fruta o mamão, não conhecia, não tinha nunca visto. Então um dia eu perguntei a um frade, que fruta que é esta? É boa? Ele abriu o mamão e comeu. Falou, é muito bom. Eu experimentei e gostei. Agora o mamão é a fruta que eu mais gosto. Aqui não tem. Mas por que gosto? Porque eu experimentei. Se você não fizer a experiência pessoal, nunca vai conhecer a Deus. Por isso que temos que ter atenção, que às vezes nós afogamos Deus com as nossas orações. Pai nosso, glória Pai, Pai nosso, glória Pai, Pai nosso, glória Pai, ladainha, e a gente não entra no vivo. Você deve, como é suave a palavra do Senhor, como é doce a palavra de Deus. Encontrei a tua palavra e a comi, e a tua palavra se tornou doce como mel a meu paladar. É a ação de Deus nós, Por isso que Deus faz graça à alma, porque quer que a alma compreenda o amor de Deus. O amor de Deus, Deus te doa a si mesmo, são estas comunicações de Deus, este toque do Espírito em que Deus se comunica. É claro que esta é a porta pela qual Deus vai entrando em nós. E entra em nós e vai realizando o seu amor. Deus é protagonista e Ele experimenta a vida e nós fazemos a experiência da sua vida, a atividade de Deus. Portanto, o homem tem uma atitude passiva-ativa. Atitude, por que passiva? Porque Deus que faz. Ativa, porque eu devo cooperar. Se eu não coopero, se eu me recuso, ou não abro, é impossível. Por isso que nós temos esta união esta união com Deus revela esta intimidade profunda com o Senhor.
Mas veja, chegamos a um ponto muito importante, a união. O que é a união? A união é a união. Na medida que você se une, você não perde a sua individualidade. Mas você entra no outro. Então nunca o homem será Deus e nunca Deus será totalmente homem. Não. Você permanece você, Deus permanece Deus, mas esta união, esta harmonização revela um Deus que se faz, um Deus que entra na nossa vida, e um homem que recebe este Deus sem deixar de ser ele mesmo. Você não deixa de ser si mesmo, mas suas ações, como diria o mesmo São João da Cruz, são todas ações divinizadas. Tudo é grande quando é feito por amor. Teresa do Menino Jesus. A união, então, vai produzindo uma harmonização. E os dois protagonistas se entregam um ao outro. Deus se entrega a você e você se entrega a Deus. Por isso que na união mística é muito difícil definir quando é Deus que age e quando é o homem que age. Porque tem uma profunda comunhão com Ele. Essa profunda comunhão que somente nós podemos conhecer, porque Teresa conta para nós, mas que somos chamados a realizá-la em nós. Então veja, meu amigo e minha amiga, é uma aventura espiritual. É uma grande aventura espiritual. E na nossa vida devemos, como diria São João da Cruz, sair numa noite escura sem ser notada, ou feliz ventura, estando minha casa sossegada. Então nós devemos fazer a nossa experiência de Deus, a busca de Deus. Esta busca do Senhor Deus se revela a quem quer, com as obras que quer, e quase, diria, uma frase um pouco forte, Deus obriga o homem a descobrir, a assumir a sua liberdade de aceitar Deus. Deus te obriga, Deus te toma pela mão, sabe como que é, não é? Te conduz aonde Ele quer. Deus não te violenta, mas te seduz. A sedução de Deus, como diz o profeta Oséias, conduzir-te ao deserto, te seduzirei, porque eu quero falar ao teu coração. E o homem, então, assume o papel de receptor que vai recebendo Deus. E, deste modo, Deus e o homem vai se realizando este encontro amoroso. Este encontro amoroso com Deus. Esse abraço grande para Deus e o homem, onde tudo é transformado, é novo. E veja bem, meu amigo, minha amiga, a comunicação com Deus, não é? Não somos nós que comunicamos com Deus, não. É Deus que comunica conosco. Se é verdade que o homem busca Deus, ainda mais verdade que Deus busca o homem. Deus nos procura. Deus sempre vem ao nosso encontro. Você foge como os discípulos de Emaús e Jesus corre atrás de você. Você foge como Adão e Eva se esconde, Deus vai atrás de você. Porque Deus te ama, é o amor que nos busca. Então a comunicação de Deus tende a provocar e, diria, a possibilitar a doação do homem. Deus provoca para que eu me deixe amar por Ele. Deus me provoca. Há um livro que eu escrevi no Brasil, Deixar-se Amar. Deixar-se amar. Até que nós não nos deixamos amar, nós não sabemos o que é o amor. Quando eu era mais jovem, pensava que eu podia amar a Deus. Eu queria amar a Deus. Depois a gente vai descobrindo que não é isto. Nós reamamos a Deus. Ele nos ama primeiro, nós percebemos a alegria de ser amado e reamamos a Deus. Porque também a oração, se você não sente a alegria de rezar,
Se você considera a oração como um dever, mas se você considera a oração como íntimo diálogo de amor com Ele, é outra coisa. Então Deus vem a nós, Deus se comunica. E nós devemos, como Santa Teresa diz, nos esforçarmos a um Deus que nos serve e que nós o amamos através do nosso serviço. Corramos encendida, inflamada de amor por Deus, a sua misericórdia, a seu amor. Deus responde a este amor infinito de Deus. Por isso não existe uma resposta sem sermos chamados. É Ele que chama. Não existe uma resposta sem ser chamado. Eu devo responder a quem me chama. O Gabriel ele confundiu tudo esta tarde para chamar-me, mas eu respondi ao seu chamado. Assim Deus te chama. Não fostes vós que me escolheste, mas fui eu que vos escolhi. Te chama ao deserto, te chama à oração, te chama a este momento de amor. É claro que esta resposta deve ser uma resposta que nasce do conhecimento teu. A alma enamorada, cheia de graça, cheia de amor, se prepara para este matrimônio espiritual. Mas é claro que nós não temos tempo, porque é meia hora e já falei o suficiente. E aí depois o Gabriel me cobra que devo terminar. Mas deveríamos falar agora qual é a atitude do ser humano. A nossa atitude é que nós devemos não impedir a Deus de atuar em nós. Devemos purificar-nos de todos os nossos pecados, daquilo que nos impede de ser totalmente de Deus, porque é claro que sem este aspecto é muito difícil. Por isso que Santa Teresa nos fala dessa doação de si mesmo, esta atividade, esta busca dele. Então, é claro que a generosidade e a oração vai mudando, né? A oração de quem começa não é a mesma oração de quem já está caminhando nesse caminho espiritual. É uma oração anti-ascética, depois se passa a oração mística, a oração contemplativa, a uma oração de união profunda com Deus, onde as palavras não são mais necessárias na oração. Por que não são necessárias? Porque é presença, porque é amor. Quando você precisa de muitas palavras para conversar com os outros, você é um péssimo amigo. Os amigos verdadeiros ficam juntos, não precisa conversar. Conversa, as palavras são poucas. Como é bonito estar junto. Mas quando nós precisamos de muitas palavras, falar, afogamos a amizade. A amizade é verdadeira quando essa amizade se torna participação. A vida do outro, como a vida de Jesus Cristo. É claro que a oração de união é um pouco a oração, esta comunicação, diria que é o aspecto mais importante. Mas sobre a oração de união, nós deveríamos fazer alguma coisa a mais para poder compreender essa oração de união e como ela se realiza e também os efeitos. Uma oração, quais são os efeitos que ela produz? Que você é mais pessoa, é mais doce, é mais terno com os outros, é mais dialogante, faz mais obra de caridade. Então, a oração de uma pessoa não se vê que a pessoa reza através do tempo que passa na capela, que passa de joelho, mas na maneira como se comporta fora. Da maneira do seu comportamento, você descobre se uma pessoa é verdadeiramente uma pessoa orante ou não é uma pessoa orante. Então, todos os efeitos da oração vão revelando que a união de todo o teu ser com Deus. Toda a tua mente, o teu coração, a tua vida é uma vida de intimidade profunda com Deus, onde você vai percebendo esta profunda amor.
Então, daria dois conselhos, não é? Um conselho que é qual? Dar espaço a Deus. Dar espaço a Deus. E nós procurar receber este mistério do Senhor na nossa vida, e devemos ter uma atenção particular a viver na caridade e na humildade. Na caridade, que é o amor, e na humildade, porque nós acolhemos esta intimidade com Deus. Então é Deus que se doa totalmente a quem totalmente a Ele se doa. Meu amigo e minha amiga, o nosso tempo terminou. A Quintas Moradas, a gente deu uma ideia assim. Né? Precisa que você tenha paciência de pegar o livro Castelo Interior, a Quinta Morada, ler, reler, 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 e dizer, eu quero fazer a experiência. E a experiência quer dizer, quero deixar-me amar por Deus e reamar o Senhor com todo o meu ser. Assim que aquela bichinho de seda, lentamente nesse processo de metamorfose, se vai transformando numa linda borboleta. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Teresa, rogai por nós. São João da Cruz, rogai por nós. Santos e santas do Carmelo, rogai por nós. Muito obrigado, Gabriel Costa, que ele gravou nós. Obrigado também a Elisângela, e que Deus abençoe. Não esqueça, é necessário que Deus seja o protagonista principal. Não é o nosso esforço, não somos nós que tomamos iniciativa, é Deus que toma a iniciativa e nós vamos respondendo a esta iniciativa. E aí se transforma na profunda união com Deus. Seja feliz.